Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, mais uma semana, mais um bate-papo aqui no nosso canal. E hoje eu gostaria de continuar falando sobre a volta de Jesus, mas agora abordando uma outra problemática. Será que a volta de Jesus está... Assista a esse vídeo completo no link abaixo, disponível aí na descrição desse vídeo aqui. Esse recorte é apenas para enfatizar a temática da predestinação. Segue o vídeo. Deus não quer que ninguém pereça, isso também está em 2 Pedro 3, verso 9, mas que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que alguns acham que Deus espera além do razoável, e pode ser, mas eu acredito que isto terá um limite. Eu explico a vocês por quê. Num dos programas das minhas gravações de evidências, eu expliquei em que sentido eu interpreto o fato de Deus ter escolhido cada um de nós. Porque eu não acredito na doutrina da predestinação calvinista. Eu não concordo com a predestinação calvinista. Mas eu tenho que admitir que a Bíblia em vários momentos fala que Deus nos escolheu, nos predestinou em Cristo. Então, quer dizer, escolha é você retirar algo em detrimento a outros. Se eu falei que eu escolhi essa camisa para poder gravar esse vídeo, é porque havia outras camisas lá no meu guarda-roupa que não foram escolhidas. Isso é evidente, é o óbvio ululante. Mas como é que eu posso então explicar as diversas passagens da Bíblia onde dizem que Deus escolheu, predestinou, se eu acho que todos nós fomos escolhidos para a salvação? Porque é isso que eu defendo. Deus escolheu a todos para a salvação, mas se ele escolheu a todos, não houve escolha, não houve eleição. Eleição, escolha já pressupõe outros elementos que não foram escolhidos, que não foram eleitos. Como é que eu resolvo isso? É simples. Se eu olhar pela biologia, não é que eu estou querendo usar a biologia para entender Bíblia, mas eu acho que como parâmetro aqui apenas de ilustração funciona. Um homem em sua idade adulta, ele produz bilhões ou trilhões e trilhões e trilhões de espermatozoides. E uma mulher em idade adulta, ela produz pelo menos uns 10 mil óvulos. Ou seja, você é o resultado de um óvulo fecundado por um esperma. Mas esse óvulo que fecundou você não foi o único que sua mãe produziu em toda a sua vida. E esse esperma que fecundou o óvulo que virou você não foi o único espermatozoide. Deixa eu me corrigir. Esperma é o conjunto, né? Espermatozoide. Esse espermatozoide que fecundou o óvulo que deu à luz a você não foi o único espermatozoide que seu pai produziu em toda a sua fase adulta. Ou seja, se eu usar a combinação matemática, tanto seu pai como sua mãe poderiam, em termos fisiológicos, ter concebido milhões de outros que não seriam você, como possibilidade. Não é que sua mãe poderia ter milhões de filhos. Ela poderia ter milhões de opções de combinação, porque a cada vez que um homem ejacula, imagina quantos milhões e milhões e milhões de espermatozoides estão entrando no útero feminino. E apenas um fecundou o óvulo. E quantas vezes a mulher ovulou e não teve relação sexual e o óvulo foi embora na menstruação e não virou nada? Então quer dizer que matematicamente falando, há milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de possibilidades de combinação de espermatozoides com óvulo para sair indivíduos diversos. Mas de todos esses milhares de possibilidades que Deus teria, essas milhares de possibilidades, Deus escolheu que aquele espermatozoide específico fecundasse aquele óvulo específico, porque Deus quis você e não os outros que não foram fecundados. Então é nesse sentido que Deus escolheu a cada um de nós. Porque meu pai e minha mãe poderiam, se meu pai tivesse relação sexual com minha mãe, sei lá, 2 dias depois, talvez não seria eu que estivesse aqui, com certeza não. Tá certo? Se o meu pai tivesse relação sexual com minha mãe no mês seguinte, na outra ovulação, talvez ela teria uma menina e não seria o Rodrigo Silva. Ou mesmo que fosse um menino, seria outra pessoa, não seria eu. Então aquela fecundação, naquele momento exato, naquela forma exata, com aquele espermatozoide exato, aquele óvulo exato, que foi a única forma que tinha de ser eu e não outro aqui nesse lugar, permite dizer que Deus me escolheu. Entendeu como é que eu entendo a questão da escolha? Só que Deus quer que todos sejam salvos, evidentemente. Mas ele não obriga todas as pessoas a se salvarem. Então isso aí
tem um limite. Eu não posso colocar isso aí ad infinitum, porque sempre Deus vai estar gerando filhos. E se eu disser assim, não, Deus não voltou no século passado, porque senão quem nasceu no século XXI não teria sido salvo. Se for assim, Deus também não poderá voltar no século XXI, porque quem vai nascer no século XXII também não nasceu ainda, não foi salvo. Então, isso tem um limite. Essa paciência de Deus tem um limite. Que Deus abençoe você e sua família. Continuemos aguardando a volta de Jesus. Amém. Assista a esse vídeo completo no link abaixo, disponível aí na descrição desse vídeo aqui. Esse recorte é apenas para enfatizar a temática da predestinação.